Olá para todos, paz do Senhor Jesus e mais um momento das nossas lições IBAD, esse material para quem possui. Estamos tratando de profetas, tanto os maiores quanto os menores, mas usando o tema apenas como profetas, não trazendo a designação em si ou de bloco específico de maiores e menores, mas pegando todos no mesmo pacote pedagógico, digamos. Página de número 183, que é o capítulo de número 3, Ezequiel, o profeta que comeu o livro, parte primeira. Ezequiel foi um profeta dos tempos do cativeiro babilônico, que estava entre os cativos, claro, cuja mensagem foi impactante para uma nação tida como casa rebelde. Essa expressão, reiteradamente, ela foi um designativo para a nação de Israel neste momento, ou a nação de Judá, o Reino do Sul. E o Senhor o usou para anunciar juízo e restauração, reconhecido e adorado tanto por Israel como pelas demais nações, tá? Foi enfatizado que Deus seria reconhecido e adorado por Israel e as nações que eram da circunvizinhança de Israel. Palavrinha que me travou aqui agora. Então, este profeta vai ser estudado a partir deste momento, nos próximos vídeos, para a gente entender um pouquinho mais a contundência da sua sentença, do peso da sua palavra e assim sucessivamente. A autoria, data e local desta escrita. Bom, Ezequiel significa, esse nome dele significa Deus fortalece e não aparece em nenhum outro livro da Bíblia. O profeta, autor do livro que leva o seu nome, era um sacerdote, logo aborda os assuntos ligados ao sacerdócio em seu livro. Lembrando que esse aqui é um caso também de um profeta sacerdote que se torna um profeta, no caso, um sacerdote, melhor dizendo, que se torna um profeta. Ele era casado, mas não tinha filhos, diz a Bíblia, e no dia do cerco de Jerusalém, sua esposa falece, está lá em Ezequiel capítulo 24. E ele foi levado cativo para a Babilônia no ano 597 por Nabucodonosor. Nesta leva, ou seja, nesta leva de pessoas, historicamente narrada em segundo livro dos Reis, capítulo 24, verso 11 ao 18, ele foi transportado, melhor dizendo, o que havia de melhor na terra de Israel e também as pessoas da classe nobre ou superior da nação. E aproximadamente 10.000 pessoas foram para a Babilônia neste momento. E Ezequiel estava entre eles, tendo fixado residência num local chamado Tel Abib. Tel Abib quer dizer Monte do Trigo Verde, significa essa palavra. Local principal onde estavam morando os cativos. Tel Abib ficava próximo ao rio Quebar, próximo à cidade de Nippur, no sudoeste da Babilônia. Ezequiel capítulo 1, capítulo 3, verso 15 também. Ou seja, Ezequiel é levado próximo, se fosse hoje, à cidade de Bagdá, que é nada mais, nada menos do que a capital do Iraque. Então, página 184, bem embaixo, o livro de Ezequiel não traz nenhuma informação sobre a sua morte, no caso. Porém, a tradição rabínica afirma que ele foi morto por um príncipe de Israel, olha só, por tê-lo repreendido por sua idolatria cerca de 560 a.C. O profeta Ezequiel, durante sua vida e ministério, certamente andou com Deus e recebeu dele uma mensagem difícil e dura para que entregasse a Israel. E de fato, para lidar com o povo, seria necessário estar no Senhor, sendo fortalecido por Ele a cada dia e em cada situação. Essa foi a situação do profeta Ezequiel. E o que é interessante quando a gente vê o capítulo 1 do seu livro, o chamamento dele, o que Ezequiel está vendo ali? O que Ezequiel está vendo, melhor dizendo, no capítulo 1? Está vendo ali um aspecto da glória de Deus. Capítulo 2 ele cai por causa daquele aspecto da glória de Deus que ele está vendo, mas o que eu quero enfatizar é o seguinte: Deus, por assim dizer, em visão, se revela a este profeta para dar o quê?
uma fundamentação e uma pavimentação profética para todas as dificuldades que ele teria para desenvolver o seu ministério. Ou seja, o que Deus está dizendo? Vai ter dificuldade, mas eu estarei contigo. Vão se levantar com você, mas estarei contigo. Então foi essa a ideia, digamos, dos céus, a ideia divina, para que a revelação do profeta Ezequiel, da pessoa de Deus, fosse, digamos, aparecesse, melhor dizendo, já no primeiro capítulo do seu livro, dando sustentação até o final da vida profética deste grande homem que foi Ezequiel. Qual é o tema deste livro, gente? Página 185. Bom, Ezequiel enfatiza em sua obra nada mais, nada menos do que a glória de Deus. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 10, capítulo 11, 43, capítulo 44. Ezequiel sempre vai ter como temática cêntrica das suas mensagens justamente a kavod de Deus, a glória de Deus. Então Israel falhara com Deus, andando nos caminhos da idolatria e da desobediência. O Senhor esperava que a nação olhasse para suas mazelas e reconhecessem a dependência do seu Deus por meio do arrependimento, mas isso não ocorreu, irmãos. Quando Pelatias foi morto de forma repentina, capítulo 11, verso 13 de Ezequiel, tal cena apontava para o juízo que viria sobre a nação, que deveria ser a testemunha de Yahvé. Então, Bento e Plácido, eles atestam o seguinte, afirmam que destruição de Jerusalém, quando a glória se afasta, e restauração, quando a glória volta. Aqui nós temos um ensinamento muito interessante. Quando fala de glória, é a presença de Deus. Então nós observamos o seguinte, quando a presença de Deus, ela sai do templo, a nação é destruída. Quando a presença de Deus, ela está voltando ao templo, a nação ela vai entrar num processo de restauração. Qual é a lição para nós, irmãos? Ora, a presença de Deus é motivo da nossa restauração, mas a perda da presença de Deus, o efeito também vale. A destruição da nação, ou da igreja, ou de qualquer instituição, qualquer pessoa que seja. Vamos pensar assim, o que nos sustenta, o que sustenta a igreja brasileira e onde ela esteja instalada ao redor do mundo, é a presença de Deus. Agora tem um alerta interessante. A última mensagem para a igreja, escatologicamente falando, é a carta do Apocalipse, a parte dela que é destinada para a igreja de Laodiceia. E vocês observaram que a igreja, observe, é uma igreja. E esta igreja, nós vemos ali no texto de Apocalipse, capítulo 3, que Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Ora, se ele está batendo na porta, ele está lá fora. E se está lá fora, a glória de Deus, que é Cristo Jesus, no meio da igreja, é uma igreja que perdeu essa presença. É uma igreja que não tem mais. Mas eu vejo ali também, senhores, a misericórdia de Deus é tão grande que ele deixa claro, eu quero voltar. Mas mais ou menos assim, não depende de mim. A minha função é bater na porta. Se alguém ouvir, se alguém abrir, ele deixa até nessa questão até um condicional para todos aqueles que quiserem ouvir, ele entraria novamente e seria celebrada uma ceia de comunhão. Então, exatamente como está na nossa lição aqui, quando a glória se afasta, a nação se destrói. Quando a glória volta, a nação se reconstrói novamente. Contexto histórico de Ezequiel, página 185 ainda. Então, o cenário que envolve Ezequiel é o cativeiro babilônico. Não havia, portanto, templo e nem sacrifícios. A nação estava longe de sua terra, ao passo que a casa de Ezequiel era um local onde a religião judaica se manifestava. Então, atuando como conselheiro por várias vezes, cerca de 16, mais especificamente, dirige-se à nação chamando-a de casa rebelde. Mesmo lá em cativeiro, eles se reuniam, digamos assim, religiosamente falando, mas estavam num comportamento, nesse contexto histórico, como casa
rebelde. Isso se estende aqui no capítulo, na página 186, tem um contexto religioso e espiritual, tá? É importante frisar que Israel e Judá andavam desviantes dos caminhos do Senhor. Esse é o contexto imediato deste momento do livro. Quando chegamos na página 188, nós temos aqui experiências de Ezequiel com sinais. Aqui tem um gráfico, tem uma espécie de uma tabela que a gente pode analisar isto. E também temos as análises dos principais aspectos do livro do profeta Ezequiel. E página 188 se estende essa informação, na 189 também. E na página 190 nós temos aqui uma breve questão para nossa reflexão. O que se pode aprender com a vida de Ezequiel? Ora, muita coisa mesmo. Principalmente capítulos retumbantes de Ezequiel. O primeiro, capítulo 2, o 3, por que não dizer, o capítulo 9, o capítulo 11, o 37, que é conhecidíssimo, a visão do Vale dos Ossos Secos. Tem muita coisa importante, sim, que é para hoje, metaforicamente falando, desse grande livro, dessa grande mensagem que é Ezequiel. Capítulo 4, página 191, Ezequiel, o profeta aqui com o meu livro, parte 2, tá? Até o presente momento foram estudados os principais aspectos que envolviam a vida, a obra e ministério do profeta Ezequiel. Também nós fizemos uma breve análise do livro, não demos muitos detalhes, o tempo não nos permite, mas nós vamos dar essa continuidade nesse capítulo 2, dessa segunda parte, melhor dizendo, desse profeta que come o livro. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Profecias para Judá e Jerusalém, página 191. As profecias referentes a Judá e Jerusalém estão dispostas do capítulo 4 a 24 de Ezequiel. É importante reiterar que o cativeiro babilônico de Judá ocorreu em 3 levas, em 3 etapas, né? A primeira foi em 605, quando Daniel e seus amigos foram levados. Então, portanto, Daniel foi primeiro. A segunda em 597, quando Ezequiel foi levado. E, por fim, a terceira leva em 586. Zedequias, o rei de Judá, nessa última leva, digamos. Então, nesse momento, Jerusalém foi destruída e o templo também completamente destruído e saqueado, segundo Reis, capítulo 25. É neste momento muito provável que o grande símbolo do templo, que era a Aron Kodesh, a Arca da Aliança, provavelmente é levado para a Babilônia e essa arca nunca mais foi encontrada, nunca mais foi achada. E com isso nós chegamos, infelizmente, à factível conclusão. Quando eles voltam do cativeiro, a arca não existia mais. Então, portanto, era um santo dos santos sem arca. A época de Jesus, aquele grande templo que ficou até maior, inclusive reformado por Herodes Magno, também era um templo de um santo dos santos sem arca. Então, observe, já que o símbolo máximo da presença imediata de Deus, a manifestação dele era no Shekinah, ou seja, sobre a arca, no propiciatório dela, nós observamos então que na época de Zorobabel, a presença de Deus não estava no templo. Na época de Jesus, naquele templo lá, a presença de Deus também não estava no templo. Tanto é que um dos grandes milagres da crucificação, o véu do templo se rasgando de alto a baixo. Por quê? Com isso é mostrado o seguinte: essa religião enganosa, essa religião é mentirosa. Ou seja, os adoradores devem se voltar aonde está a presença de Deus. E ali tinha, vamos abrir aspas aqui, adoradores, só que sem presença. E o mais importante, entre adoração, adoradores e objeto da adoração, é claro que o objeto da adoração, que no caso é Deus. Então, portanto, já não tinha mais sentido um templo na época de Jesus. Olha que lição nós extraímos disso. Na página 192, nós temos vários momentos aqui das profecias em formas de lamentos aqui na página 192. Mapa de Jerusalém do tijolo, deitar-se do lado esquerdo por horas, deitar-se do lado direito por horas, barba e cabelo em 3 partes iguais. Então, são várias simbologias que aparecem.
Página 193, tem parábolas que vão surgir também no livro do profeta Ezequiel. E na página 195, 195, desculpe, é levantado uma outra questão para reflexão. Apresente algumas verdades sobre o caráter de Deus a partir do olhar sobre as manifestações do Senhor expressas no livro do profeta Ezequiel. Sim, dá para a gente extrair isso das várias manifestações de Deus a partir deste grande livro deste profeta.